Amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Ficou muito chique, né? Muito chique, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos, para a gente poder estar começando. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor Jesus, a mais um dia na Tua casa. Agradecemos, Senhor, por esse domingo maravilhoso, Pai, que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor, na Tua infinita bondade, Senhor, visite, Senhor, os irmãos que não vão poder estar aqui na Tua casa essa noite. Que o Senhor, na Tua infinita bondade, venha fazendo o Seu querer nessa noite, Pai. Ó Jesus amado, Jesus querido, os louvores, a palavra, Senhor. A palavra, Senhor Jesus, que vai ser lida hoje pelo nosso pastor, Pai. Que o Senhor tome a direção nesse culto essa noite, Senhor. Que o Senhor visite, Pai, a cada coração nessa noite. Ó Deus maravilhoso, Deus querido, visite, Senhor, o nosso lar, visite os nossos familiares, Pai. Visita, Senhor, a vida dos nossos esposos, nossos filhos, Pai, que não estão nos Teus caminhos. Que o Senhor, na Tua infinita bondade, Senhor, vai trabalhando nos corações, Pai. Vá, Senhor, trabalhando para que eles possam estar aqui conosco, Senhor, para louvar a Ti, bendizer o Seu santo nome. Faz o Teu querer nessa noite, Senhor. Assim nós agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos estar aqui cantando aqui o louvor, em nome de Jesus, do cantor cristão, o 396. Amém. 396. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi foi ali pela fé que os meus olhos abri e eu agora me alegro. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na
na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ó, de prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém, glória a Deus. Eu vou cantar só um louvor do Cantão Cristão, que depois eu vou louvar um louvor. Eu estou com um pouquinho gripada, mas eu creio em nome de Jesus que eu vou conseguir louvar. Amém? Vamos estar lendo a palavra aqui em Lamentações. Lamentações 3, versículo 22. Lamentações 3, versículo 22. Amém. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém. Glória a Deus. Antes do ministério feminino, eu vou estar louvando. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui no teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam e limpam.
onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Jesus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Tu és o rio que me cura. Eu sei que por onde esse rio passar, tudo muda de lugar. Flua, rio, flua como um rio, flua como um rio. Agora aqui flua, vem com teu rio, vem. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a Deus. Hoje esse louvor, eu louvei muito ele durante o dia e fiquei muito incomodada, porque eu passei uma situação ano passado e esse louvor, eu ouvi esse louvor constantemente. Amém? E eu agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a Deus em nome de Jesus. E eu vou dar oportunidade agora para o Ministério Feminino. Amém?
Glória a Deus. E depois as crianças. Amém? Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Desde já também nós queremos convidar, né, toda a igreja para terça-feira, dia 15. Nós estaremos, né, com o aniversário do Círculo de Oração e do Ministério Feminino. Então, toda a igreja, desde já, está convidada para o culto de gratidão ao Senhor por mais um ano que o Senhor ele tem nos concedido. Amém? Falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração e em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não faz.
Santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração e em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa irmã Luciana, ela vai agradecer uma bênção. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz, né, pelo livramento que o Senhor deu ao meu filho hoje, Eduardo. Ele tem 2 cavalos e hoje pela manhã ele foi tirar capim, né? E quando ele estava sozinho dentro do mato tirando capim, quando ele passou a serra, foi botar a mão, uma cascavel, deu um bote na mão dele, mas era para ser na mão dele, né? Mas graças a Deus o Senhor livrou. Ele puxou rapidamente e ela errou o bote e em seguida ela foi logo para dar outro bote, mas aí ele tinha já se afastado e graças a Deus, o Senhor livrou o meu filho, porque uma picada de cascavel, em sequência, é muito sério. A pessoa perde logo a visão e as forças, fica paralisado, e ele estava só, em lugar distante, e não ia dar como... não tinha como avisar ninguém. Então, foi livramento de Deus. Eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor livrou o meu filho. E eu estou muito feliz, eu tinha que falar, né, porque o Senhor é tremendo nas nossas vidas. Amém. O Ministério das Crianças agora vai louvar. Amém? Sente falta de mim, sente sim. E o pastor contou 99 ovelhinhas, contou e viu que uma faltou, e viu que uma ovelhinha faltou. Ovelhinha
Amém, glória a Deus, né? Assim eu agradeço a oportunidade e estou passando aqui para o Ministério de Louvor, amém? E agradecendo a Deus também pelo livramento que Ele deu para o meu esposo a semana passada. Ele saiu com os amigos para fazer trilha, como sempre vai, todo domingo, na maioria das vezes. Os amigos dele deixou ele na mão, vieram embora na frente e ele ficou atrás. A moto dele quebrou, que agora ele está com uma cinquentinha, porque ele teve que vender a outra. A moto quebrou e ele teve que andar 1h30 até chegar em casa. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus que tudo deu certo, né? E assim eu agradeço a Deus e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos a igreja para ficar de pé e juntos continuarmos louvando e engrandecendo o nosso Deus. Oi, som.
Vamos continuar louvando ao nosso Deus porque Ele é grande. cidade do nosso
nossas vidas, pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia, pelo teu infinito amor, pela tua graça, Senhor, derramada sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Jesus, pela tua companhia, Pai. Obrigada, Senhor. Recebe o nosso louvor, Jesus, como cheiro suave em tuas narinas, Pai. E continua, Jesus, falando conosco, Pai. Te exaltamos nesta noite, Senhor. Te exaltamos, Senhor, na nossa igreja. Te exaltamos na nossa vida. Te exaltamos no nosso trabalho, na nossa casa. Que tu seja, Senhor, exaltado, Pai, em todos os lugares, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez na sua casa para celebrarmos o seu santo nome. Graças damos a Ele por sua preciosa palavra, que tem dado-nos cada dia forças para continuar servindo, bendizendo o nome santíssimo, o nome precioso do Senhor. Louvamos a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, todas as maravilhas do Senhor, que são para nós sermos edificados a cada dia. A palavra do Senhor que nós vamos ler hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e a partir do versículo 21. O subtítulo aqui na minha Bíblia diz: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Não sei qual o subtítulo na sua Bíblia, mas aqui esse título que tem é esse: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos:
vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continua olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximando-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talit cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Santo Deus, rogamos a tua graça, rogamos a tua misericórdia, rogamos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos envolver no teu Espírito e nos conceder, Senhor, graça para que nós possamos meditar, refletir sobre o texto que acabamos de ler. Que haja, Senhor, contrição no nosso coração, sinceridade, Senhor, em estarmos aqui na tua presença. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos te servir. Rogamos em nome de Jesus que nos ajuda, Pai. Nos ajude a sermos reverentes nessa noite, a ouvirmos com atenção, a guardarmos a tua palavra e a praticá-la no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a leitura que nós fizemos, ela fala de dois milagres, praticamente. 2 milagres. Um milagre de cura, outro milagre, ressurreição. O Senhor, o nosso Deus, Ele não faz nada, absolutamente nada, por acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que o Senhor faz tem um direcionamento. Então, primeiro a gente já pensa que o fato de a gente estar aqui hoje à noite não foi uma escolha nossa, decisão nossa, da nossa inteligência, do nosso racional, ou até mesmo da nossa fé. Acreditam alguns que são assim, principalmente a questão do livre-arbítrio. É eu que decidi estar na casa do Senhor hoje. E eu digo que foi bem antes de eu nascer, que o Senhor já havia me escolhido para estar aqui hoje à noite. Então, há um propósito do Senhor para que todas as coisas aconteçam na nossa vida. Mas nós percebemos que Deus, Ele faz coisas grandiosas na vida de algumas pessoas, que não fica somente ali, vai mais além. Por exemplo, ontem à noite nós tivemos um culto em ações de graças. O testemunho da nossa irmã Beta estava justamente
ponteando o questionamento dela quando foi internada, quando foi socorrida para o hospital, pós-cirurgia. Por que eu estou aqui? Por que é que eu estou aqui? Aquela angústia toda de estar sofrendo, de estar além do trauma sofrido, as expectativas do que vai ser depois, como é que vai ser a questão de cirurgia, a questão de toda a questão de recuperação, tudo isso, e o questionamento vem, por que eu estou aqui? É claro que ela mesma entendeu, por direção de Deus, por que foi para o hospital. E é claro que não somente os motivos lá, mas o culto em ações de graça já tem o seu motivo também. Nós nos edificamos quando ouvimos testemunhos do que Deus realizou, do que Deus fez na vida das pessoas. Assim como os testemunhos que nós damos e o que Deus faz na nossa vida, referindo-se também, como Paulo fala aos Coríntios, assim como os dons espirituais. Quando eu falei aqui outro dia que uma igreja, quando o pregador, ele prega e começa dizendo assim, fala em língua agora, ele está levando a igreja a cometer um grave erro. Se você é cheio do Espírito Santo, fala em língua. E todo mundo, e de repente a gente escuta um barulho dentro da igreja. Não é o barulho de não entender o que está falando, é o fato de todo mundo estar falando línguas, quando no texto bíblico não existe. E aquele pregador, ele não tem coragem de parar, meditar, refletir no texto bíblico e transmitir isso para a igreja. Ele só engana e ilude as pessoas, dizendo, você é cheio do Espírito Santo, e as pessoas na sua emoção vão dar glória e vão querer falar em língua porque o outro do lado está falando, e depois sai todo mundo dentro da igreja dizendo que foi o Espírito Santo que operou, e não foi Espírito Santo coisa nenhuma, foi o emocional de um monte de gente sem conhecimento da palavra, ouvindo outro ignorante, desobediente à palavra, mandando ele fazer aquilo. Porque quando todo mundo fala em língua dentro da igreja, quando todo mundo fala em línguas, quando muita gente dentro da igreja está falando em língua, um só já não edifica ninguém, diz a Bíblia, imagina todo mundo falando. E para que é dom espiritual? Dom espiritual é para edificar a igreja. Ah, pastor, mas quando eu falo língua, eu me edifico. Amém, então continue falando em língua e se edificando. Mas não venha gritar no meu ouvido pensando que isso vai me convencer, porque biblicamente não existe edificação de ninguém. Agora, quando você profetiza, quando você transmite a palavra para alguém, quando você ensina para alguém, quando você fala o texto bíblico para alguém, aí você edifica. Você edifica. Mas aí quando a gente escuta de testemunhos, a gente vai sendo edificado. É coisas que Deus fez, é coisa que Deus mostra e está claro. Mas pronto. O texto que nós lemos diz que o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele tinha acabado de chegar de barco. E quando ele desce do barco, se aproxima no meio da multidão um chefe da sinagoga. Esse chefe da sinagoga se aproxima de Jesus e diz assim, mestre, Senhor, vá na minha casa. Vá lá orar pela minha filha, colocar a mão sobre ela, porque ela está quase morrendo. Vá lá orar por ela, para ela ser curada. E o texto diz que Jesus foi com ele. Enquanto Jesus vai com ele, enquanto Jesus caminha em direção à casa da filha de Jairo, a qual ele vai ressuscitar, porque quando ele chega lá a menina não está mais doente, mas está morta. E Jesus vai nessa caminhada para a casa de Jairo, a fim de lhe ressuscitar a filha. Preste atenção uma coisa. Tem um pai desesperado, porque tem uma filha em casa perto de morrer. E Jesus vai no caminho com ele para a casa dele. É uma esperança que surge para que a filha dele volte, para que ele possa ver a sua filha com saúde, com vida. Só que enquanto ele vai caminhando, no meio da multidão tem uma mulher. A filha de Jairo tem quantos anos? Quem lembra? 12 anos. No meio do caminho tem uma mulher que tem uma hemorragia há quanto tempo? Há 12 anos. A mulher está no meio da caminhada, no meio do caminho. Ela vê aquela multidão, com certeza aquela mulher já ouviu falar de milagres,
já realizados por Jesus. E aí ela vai, no meio da multidão, tentar se aproximar de Jesus para tocar na orla da sua veste, ou nessa versão aqui, tocar no seu manto. Porque ela pensa, se eu tão somente só tocar no manto dele, eu serei curada. Eu serei curada. E aí, enquanto isso acontece, a gente vai entender o seguinte, que a cura daquela mulher, ela toca em Jesus e ela é curada, que a cura da mulher hemorrágica, ela não é algo, digamos assim, isolado. Esse milagre na vida dessa mulher tem uma associação com o relacionamento do Senhor com Jairo. Faz parte da caminhada. Parece que é outra coisa, distinta, separada, mas não é. Enquanto naquela caminhada Jesus é interrompido por aquela mulher, tem um pai desesperado pensando, tomara que a minha filha não morra, e esse homem chegue na minha casa, tomara que ele não morra. Mas o que acontece? Enquanto ele vai, e é claro, quando a gente lê o texto, o que se deduz naquela narrativa é que o chefe da sinagoga, ele se encontra em uma situação de alguém que possivelmente corre um risco muito grande de que em poucos minutos, em pouco tempo depois daquela situação ali envolvendo aquela mulher, aquele homem, ele vai ter a sua fé provada com muito rigor. Porque quando ele vai chegar perto de casa, o texto diz, vêm os seus servos e dizem para ele que não precisa mais ele levar Jesus, incomodar o mestre, porque a filha dele já está morta. Imagina um pai desesperado, levando Jesus, caminhando com Jesus, crente de que possivelmente acontecerá um milagre. Mas diante da notícia trazida pelos mensageiros, nosso soberano Deus, na pessoa de Jesus, que já sabia o que estava para acontecer, o que se antecedia, o que viria em seguida, esse nosso Jesus, ele vai ter a oportunidade de falar para Jairo, quando disserem assim, quando as más notícias chegarem e disserem, a tua filha já morreu, Jesus vai ter a oportunidade de dizer, não na versão, nesse texto aqui, mas no texto de Lucas, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, Jesus, a palavra lá, Lucas descreve de uma outra maneira, Jesus vai dizer para aquele homem, não temas, crer somente, a tua filha será salva. Enquanto aquele homem está angustiado, e as pessoas trazem a notícia má, a tragédia para ele como notícia, ele vai ouvir do mestre dizer para ele assim, não tenha medo, não temas, crê somente. Mas Jesus só vai dizer isso para esse homem, depois que esse homem assiste, vê com seus olhos, uma mulher tocar nele, e no meio da multidão, Jesus fica perguntando assim, quem aqui me tocou? Quem tocou no meu manto? E os discípulos chegam para ele e falam, mestre, como é que o senhor pergunta quem te tocou? Todo mundo te aperta, te oprime. Aí ele disse, mas alguém tocou em mim, porque eu senti, sai de mim virtude, sai de mim poder. E a Bíblia diz que aquela mulher tremendo, se aproximou dele e se prostrou dizendo, fui eu quem te toquei. E Jairo está lá, pensando, como é que está a minha filha em casa? Tomara que a gente chegue logo. E Jesus está entrevistando ou conversando com a mulher. E ela diz para ele, fui eu, Senhor. Fui eu que te toquei porque eu acreditava que se eu só tocasse apenas no teu manto, eu seria curada. E
E o Senhor Jesus cura aquela mulher porque ela sabe que ela sente imediatamente que ela foi curada. E o Senhor diz assim: a tua fé te salvou. É a mesma coisa que ele vai dizer para Jairo: não temas, a tua filha será salva. O bom mestre, o Senhor que tem todo o poder, ele que sabia que ia chegar uma notícia terrível, ele cura no meio daquela caminhada uma mulher com uma hemorragia tão terrível, tão má, uma enfermidade considerada incurável. A mulher havia 12 anos, o mesmo tempo da idade da filha de Jairo. O Senhor mostra para Jairo que se uma pessoa está morrendo há 12 anos, e ele dá outra vida, dá uma nova vida a ela, quanto mais uma criança que acaba de adoecer e morrer. O Senhor é poderoso, e Jairo vai ouvir da boca desse Senhor: não temas. Irmãos, quando Deus, Ele abençoa, quando Deus opera maravilhas na nossa vida, quando Deus ele faz um milagre da nossa vida, nós nunca saberemos o tamanho ou a quantidade de bênçãos que está envolvida para ser distribuída para restaurar outras pessoas. O milagre que Deus fez ou faz na nossa vida, ele vai transbordar e vai alcançar outras pessoas, ele vai mover outras vidas, ele vai funcionar em outros lugares. A mulher nem sabia que enquanto Jesus curava a hemorragia dela, estava tratando da alma de um pai desesperado, dizendo para ele, ou colocando lá no seu coração: veja, milagre existe, Jesus tem todo o poder. Ela não sabia que enquanto a hemorragia dela separava, enquanto a dor dela era retirada, Jesus estava trabalhando o coração de Jairo. Vale a pena ser obediente a esse Deus. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena confiar nesse Deus. Vale a pena dedicar tempo a esse Deus, porque as bênçãos que Ele fará sobre nós não têm medida. As consequências do milagre, as consequências do livramento dEle sobre nós não têm limites. Não fica só nisso. Pode ser que até a nossa conversão, a sua conversão, ela tenha uma relação distinta, mas também bem distante com a conversão de outra pessoa. Pode ser. A graça, ela às vezes, ela sorri para cada um de maneira pessoal. Eu não sei como foi que foi a sua entrega para Jesus. Teve gente que foi tão evangelizado, tão aconselhado, tanta gente pregou, tanta gente tentou persuadi-lo a crer em Jesus, e ele relutou, até que um dia ele se rende a Cristo. Já teve outros que não foi preciso muita gente, ouvir muita coisa, e ele se rende a Cristo. O presbítero Abdias, hoje já dorme no Senhor, o testemunho dele era maravilhoso. Ele conta que acho que na primeira congregação da igreja pentecostal, quando abriu o trabalho lá em Amaragi, ele conta o testemunho da vida dele, naquele tempo que os homens andavam para tudo que é lugar com a peixeira de lado, e ele foi, segundo ele, acredito que um dia de sábado à noite, para a igreja, junto com um amigo dele, e quando chegou lá, o amigo, certa vez, pregava, fazia o convite, e ele ia para o culto bêbado com um amigo, e ele disse que um dia foi feito o convite, o amigo dele fazia assim para ele: Abdias, vamos aceitar Jesus? E Abdias fazia assim: vai tu, se quiser tu vai, eu vou continuar tomando minha cachaça. E quando chegou um dia, Abdias foi para o culto. O amigo dele de lado e ele também, a peixeira na cintura. E quando chegou lá,
ele está lá sentado, ele diz que não sabe para quê. Do nada, o pastor da igreja inventa de dar o irmão que está dirigindo, deu a oportunidade para o irmão velhinho da igreja, um velho da voz ruim, cantava ruim, que só ele. E quando Abdias diz que ele cantava ruim, Abdias sabe o que estava dizendo, porque o pastor Abdias, quando ele ia a Maragi, o presbítero Abdias, quando ele ia para Maragi, ele vinha da igreja de Água Fria, em Recife, ele vinha com uma banda, e nessa época era uma banda de luxo, e ele era um músico, ele tocava, acho que era um bandolim, sei lá o que era aquilo, não era cavaquinho não, era um instrumento de cordas pequeno, era um excelente tocador, os filhos dele, tudo músico, a banda era a coisa mais bonita do mundo. E outra coisa, e Abdias, a maioria dos hinos que ele cantava eram os hinos, ele só tocava, a banda tocava, ensaiava suas músicas, tinha o vocal, né, da banda, mas quando ele tocava, ele só cantava os hinos do cantor cristão, do inário, né, do inário cristão pentecostal. Ele só cantava, mas era uma voz muito bonita do pastor Abdias, do presbítero Abdias. E ele disse que naquela noite ele chegou na igreja, quando o irmão deu a oportunidade para o velhinho lá, o velhinho chegou lá na frente, saudou a igreja com a paz do Senhor e começou a cantar. Quando eu vivia pelo deserto, ouvi de perto uma voz que me falou. Então parei e fiquei certo que era Jesus Cristo, meu amado Salvador. Meu coração logo ficou mudado quando eu ouvi o chamado do Senhor, pois eu vivia preso pelo pecado, mas o sangue de Jesus me libertou. Ele estava chorando lá, dizendo para o amigo, eu não vou ser crente hoje, tu vai não? O amigo fazia, vou não. Ele fazia, pois eu vou. Aí ele disse que o irmão o velhinho começou a segunda estrofe do hino. Agora sei que crente eu sou, tenho a certeza da minha salvação, e para o céu alegre eu vou morar naquela santa habitação. Ele disse que quando o irmão cantou esse hino, ele já estava lá na frente chorando, com a peixeira na bainha na mão, entregando o pastor, dizendo, olha por mim, pastor, eu quero ser crente agora, não pode ser outro dia não, eu quero ser crente hoje. E ele disse que o velhinho estava terminando o hino, e ele estava lá, chorando de joelhos, dizendo, ora por mim, pastor, eu quero ser crente hoje, eu não quero morrer sem ser crente. E o velhinho continuou, meu coração logo ficou mudado quando eu ouvi um chamado do Senhor, pois eu vivia preso pelo pecado, mas o sangue de Jesus me libertou. Aí esse é o testemunho de Abdias. Aí Abdias tem um problema, uma doença, um AVC, não sei o que lá, vai para o hospital, os médicos, e Abdias não volta mais para casa. Abdias paralisado em cima de uma cama, aí ele um dia diz que no hospital, deitado naquela cama, ele diz assim, Senhor, isso já é outro testemunho, já é outro dia, o culto hoje vai demorar, pode ficar certo. A gente vai para mais tarde hoje, viu? Aí, Abdias diz, outro dia, está no hospital internado, em cima de uma cama, paralisado, ele diz, Senhor, eu não vou mais cantar os hinos do inário cristão não, Senhor. Eu gosto de louvar o teu nome na igreja e vou ficar aqui paralisado em cima de uma cama. Ele disse, eu não podia nem falar, não tinha voz, a paralisia paralisou a sua boca. Quando Abdias dá esse testemunho lá na igreja, ele ainda está com algumas limitações, mas ele canta com aquela mesma voz, estridente, maravilhosa. E Deus abençoa a igreja. Que coisa maravilhosa, irmão. Nós temos um Deus todo-poderoso. Abdias nem sabia que quando aquele velhinho estava cantando aquele hino, e o Espírito Santo estava quebrantando o coração dele, que ele ia ser um pregador, iria ser um presbítero da igreja, que ele ia ser liberto da cachaça, que ele ia ser liberto dos vícios, que ele ia ser um músico maravilhoso, usado como instrumento de Deus na igreja, para adorar, para louvar o nome bendito do Senhor. Faça o seguinte, irmãos.
A gente não parou ainda para falar sobre a mulher. A gente só apenas está falando do encontro, do milagre. O que Jesus fez preparando o coração de Jairo. A gente não está falando ainda da mulher. Essa mulher tem uma lição de vida para nós, que se nós usássemos o mínimo de percentual da nossa fé, da nossa coragem, da nossa determinação para adorar e servir a Deus, nós íamos ver Deus nos usar cada dia mais poderosamente para a glória dEle. Nós íamos deixar de ver tanta divulgação do Evangelho no YouTube, na TV, por aí, e nós íamos ver manifestação do poder de Deus dentro da igreja, onde nós congregamos, dentro da nossa casa. Nós íamos ver Deus arrebatar vidas pelo seu poder, transformando-as, curando-as, libertando-as do poder das trevas. Mas a gente olha para o milagre e apenas dá glória. O Senhor curou 12 anos o milagre. E é uma bênção de Deus, tudo isso é. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Porque a graça, quando ela sorre para a gente, e de cada um da sua maneira. Com Abdias foi ele cheio de cachaça. Com meu pai, ele chegou na igreja, um dia de culto de porta fechada, e ele ficou lá pela janela, querendo ver o que estava acontecendo dentro da igreja. Ele já conhecia um pouquinho assim a congregação, mas ele foi lá, no dia que ele fez a decisão, foi um dia em que a igreja estava em culto de oração e portas fechadas. Enquanto ele estava lá fora, o Espírito Santo faz algum irmão perceber que tem alguém vigiando, tem alguém rodeando a congregação. E vai lá, abre a porta e diz a ele: quer entrar? Venha, entre. E até hoje ele está servindo ao Senhor naquela igreja, glorificando a Deus. Ele e a sua casa louva e bendiz o nome do Senhor. Talvez ele nem pensava, naquele dia, quando ele rodeava a igreja e quando o irmão milagrosamente abre a porta: quer entrar, meu irmão? Venha, entre. Ele nem sabia que ele ia ter um filho pastor, que a sua família estaria sendo usada para abençoar e para ser bênção de Deus na sua vida. Mas hoje ele está vendo e ele dedica a sua vida e continua servindo ao Senhor. Você ainda não sabe, e eu ainda não sei também, eu não vou me meter e dizer que eu sei. Nós ainda não sabemos o quanto Deus pode nos usar para a glória dEle, para a glória do seu nome. A gente ainda não sabe. Não se preocupe, eu disse que a gente ia demorar muito, não se preocupe com o testemunho do irmão Abdias que eu contei, não se preocupe. Era Abdias, não era mesmo? Eu errei o nome. Não era presbítero, era presbítero, porque às vezes um dia desse eu casei o marido da irmã Raquel com outra mulher lá, a irmã Raquel não gostou da história aqui, deu errado. Aqui ela não disse nada, quando chegou em casa ela reclamou: pai, o senhor casou o marido de Raquel com a outra, não era, Raquel não era Lia não é Raquel. O senhor, em outras palavras, Raquel está dizendo: o senhor tomou meu marido e deu para outra mulher lá na Bíblia, pai. Aqui ela deixou o pastor pregar errado, falar o nome do homem errado, chegou em casa e me corrigiu. Vai, pastor, casar a tua filha com quem ela não é casada, vai fazer o negócio errado para ver o que acontece. Mas assim, irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que não se preocupe, porque essa pregação, deixa eu dar o tema para você, a gente termina o culto, hoje eu não dou o tema. O tema dessa pregação está no capítulo 5, no versículo 28. Porque pensava, se eu apenas tocar, esse é o tema dessa pregação. O tema é o toque, é tocar. Então a pregação não termina hoje, já vou avisar você. Eu esperava terminar domingo que vem, mas eu já vi que domingo que vem não termina também. Então assim, é longa, pode ficar certo que vai ser longa. Porque a gente ainda não falou da mulher ainda, está misturando Jairo com a mulher. Mas aí a gente vai falar da mulher e ainda vai chegar depois para poder chegar em Jairo. Mas só para falar dessa mulher se leva muito tempo. Então não se preocupe. O que importa é o que o Senhor está fazendo agora, e creia que o que Ele está fazendo agora refletirá muito mais adiante para a glória do nome do Senhor. Nosso Senhor operou o milagre na mulher no momento em que Ele seguia para operar outro milagre. Jesus desceu do barco. Quando ele foi chamado para curar uma mulher que tinha 12 anos de uma hemorragia? Não. Ele foi curado para ir na casa de
Jairo. Jesus está indo para a casa de Jairo. É nesse caminho, é nesse momento que ele tem um encontro com a mulher. Porque, assim como o sol que brilha, e no seu brilho, ele vai mais além. Os seus raios, eles vão cada vez mais distante. E está repleto de toda a graça do Senhor. Toda a graça de Deus transbordava em Jesus. Não somente o que ele faz de modo visível e intencional. A intenção de Jesus, e todos os discípulos estavam ao redor dele, era ir para a casa de Jairo. Não havia nenhuma intenção, aparentemente, naquele momento, de falar com a mulher, com 12 anos com hemorragia, e de curá-la. Mas, no caminho, o raio da graça de Deus também alcança essa mulher. E isso nos mostra que ele está tão pleno de graça e poder, que até mesmo os seus feitos, que são aparentemente casuais e incidentais, que não são notáveis, mas esses feitos do Senhor, eles vão atingir o seu curso e os desígnios para o qual o Senhor os direcionou. Deus está fazendo e Deus vai fazer muito mais, porque a graça dele tem que ocupar os espaços para o qual ela foi derramada. Você foi alcançado por graça, a sua vida foi alcançada por graça. Não pense que a graça de Deus se esgotou em você. Tem graça dele superabundante para respingar, para atingir outras pessoas na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Então, Jairo estava numa caminhada, na caminhada mais angustiante de um pai. Tem uma filha em casa à beira da morte e ele vendo apenas milagres acontecendo, mas o Senhor já está trabalhando o seu coração. O que Deus faz é com que o coração de Jairo seja atingido com o maior poder, com o maior fervor, que é a presença do poderoso Jesus. Você já pensou? Se Jesus está com você, se Jesus está comigo, Jesus disse assim: aquele que vive e crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Irmão, se você estiver na igreja, se você estiver orando, se você estiver pregando, se você estiver cultuando, o que você fizer, se não tiver Jesus, não serve de nada, não vale nada. Não se engane, tem muita gente pensando: mas a gente adora tão bonito. A gente passa ali, a pessoa está em casa, o hino bem alto, cantando, é cada hino bonito, e não quer nada com o Senhor. Não quer dizer que o Senhor não trabalhe, a graça dele vai onde ele quer. Deus trabalha. Os hinos às vezes vai falar o coração e vai tocar no coração da pessoa, mas o fato da pessoa estar empolgada, cantando bonito, se emocionando, não, na realidade não é o que a gente pensa, não. Estar com Jesus é muito mais. Se você observar em nome do Senhor Jesus, não há como descrever, não existe palavras que possa descrever. Não existe nada, absolutamente, que possa descrever o que o Senhor é poderoso para fazer na nossa vida. Agora, deixe-me dar pelo menos o início aqui um pouquinho sobre a vida daquela mulher que toca em Jesus. Quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher? É uma mulher doente. E muito doente. Gravemente doente. Uma mulher que já gastou com muitos médicos.
ela não era uma mulher miserável. Ela não era uma mulher mesquinha. Ela não era uma mulher mão de vaca. Ela pensou: o que eu puder fazer pela minha vida, para salvar a minha vida, eu faço. E ela lutou, ela pelejou. A Bíblia diz que ela foi em todos os médicos da sua época, procurando, buscando a cura para aquela doença. Ela vivia cada dia sentindo a dor, a angústia da sua vida, o sofrimento era acrescido cada dia que passava. Mas ela ia para o médico e o médico dizia para ela: usa esse medicamento. E aí tem um detalhe. Não vamos pensar no dia dessa mulher, não. Vamos pensar há pelo menos 200 anos atrás. A gente não estava vivo, é claro, nessa época. Mas só para você ter uma ideia. Não no tempo dessa mulher, não vamos nem pensar no tempo dela, mas há 200 atrás, que aí já tem livros com suas prescrições medicinais. Só para você ter uma ideia desse período. O que muitas pessoas preferiam era ficar com a doença do que ser tratada pelos médicos da época, por causa de como se dava o tratamento. Desde a concentração, a mistura, o preparo dos medicamentos, das ervas, que era engolível, se é que existe essa palavra, era insuportável. O preparo, a medicação era insuportável para alguém tomar. Até mesmo a questão de outros tratamentos, como, por exemplo, procedimento cirúrgico. Imagina, você passa por uma cirurgia hoje, quando termina a cirurgia, que passa a anestesia, que essa anestesia é uma bênção, né? Irmã Beta sabe que eu não tomei anestesia, mas quando eu fui para um médico do estômago, e ela e o esposo riram tanto de mim, depois do procedimento lá, porque eu não sei quanto tempo foi depois. Eu me lembro muito bem que eu estava deitado na cama, lá na maca, as duas enfermeiras um do lado do outro, as duas moças, uma fazia, aí uma começou a falar para a outra assim, aí uma disse assim: eu vou aplicar esse laxante aqui no seu braço, aplicou, aqui a injeçãozinha, e a outra disse assim: bota esse negócio na boca, você segura um pouquinho lá e depois você engole. Aí eu botei aquele negócio na boca, aí depois deu aquela adormecida assim, eu engoli. Aí uma começou a falar para a outra: não sei o quê, o negócio está sério, né? E eu digo: meu Deus do céu, a gente vem para saber como é que está por dentro da gente, fazer endoscopia. A mulher vem dizendo que o negócio está sério. É claro que ela não estava se referindo a mim. Eu sei que elas estavam falando de assunto lá, para ela natural, elas conversando lá uma com a outra. Eu sei que eu vi quando ela perguntou alguma coisa que eu não lembro o que foi, mas eu só me lembro de uma pergunta que ela fez, que eu não sei o que foi que ela perguntou. E daí para frente não lembro mais de nada. A irmã Beta disse que o médico fazia: fique quieto, Alessandro, fique calmo, me seguravam para introduzir aquele negócio, né, irmão? Quem fez aqui já sabe como é chato. Eu não lembro de nada, não sei se... A irmã Beta disse que eu queria tirar, e o médico... Eu só lembro que eu vim me acordar depois de um tempo, numa sala, não tinha ninguém mais novo do que eu, era tudo gente com mais idade, tudo bem, olhando para a minha cara, e Beta perguntou assim para mim: pode levantar, pastor? Eu tentei responder, não conseguia nem falar, não saía som da boca, que coisa horrível. Quando fui me levantar, a Beta fazia assim: bora, segura ele que ele vai cair. E eu não caía, e eu ia cair mesmo, porque o negócio estava muito feio. Isso agora em 2015. Isso não foi cirurgia, mas imagina que a pessoa passa por um procedimento cirúrgico, quando a anestesia passa, é um incômodo, é tanto medicamento para analgésico, não sei o que mais, para aliviar a questão de todas as dores e tudo mais. E você já pensou há 200 anos atrás? E já pensou também nos dias dessa mulher? Quantos procedimentos essa mulher passou para ficar curada desse mal? Aí diziam assim: mas tem, a gente está em escada, né? Aí disseram para ela: mas tem um médico ali bom no Cabo. Aí ela ia para o Cabo, tinha dinheiro. Aí dizia para ela: mas tem um médico lá em Recife, é muito melhor. Ela ia para lá, ela tinha dinheiro. Ela não desistia, ela lutava, ela batalhava, e ela queria ficar boa.
Até o dia que acaba-se tudo, acabou o dinheiro. Ela não tinha mais com que gastar. Ela não tinha mais a que médico se socorrer, porque ninguém dava mais esperança para ela. Ela perdeu todas as esperanças de tratamento e de cura para aquela enfermidade. É essa mulher que, quando vê aquela multidão passando com Jesus, ela diz: eu gastei tudo o que eu tinha para cuidar da minha vida, para salvar o meu corpo, para curar-me dessa enfermidade. Eu gastei tudo o que eu podia. Tudo que eu tinha eu gastei. Eu vou fazer mais alguma coisa. E aquela mulher diz, como se diz, ela venceu água e fogo para chegar aonde estava Jesus. Mas ela chegou numa expectativa esperançosa: se eu tocar nele, eu serei curada desse mal. Se eu tocar nele, eu serei curada desse mal. E como eu falei que a pregação, ela vai para a semana que vem, vai seguir adiante, eu quero encerrar. Fique de pé para nós orarmos ao Senhor. E creia que as últimas expectativas da sua vida ainda não aconteceram, porque há mais de Deus para a nossa vida. Assim como aquela mulher aparentemente não tinha mais recurso algum, ela tinha a esperança, ela tinha determinação, ela tinha a fé. E ela disse: se eu tocar nele, que nessa noite a gente possa sair daqui dizendo: eu toco no Senhor pela fé. E não importa a multidão, e não importa a impossibilidade, e não importa quantos anos fazem dessa luta e desse sofrimento, e não importa o quanto essa dor é aguda, eu toco no meu mestre, porque ele tem poder. Eu toco nele. Uma mulher que há tantos anos sofria, um certo dia de longe conclui que sua dor não mais existiria, se tão somente tocasse em Jesus. Bem mais que um mero desejo de ir, ela correu em meio à multidão, tocou Jesus e com fé percebeu que o milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocou Jesus e com fé percebeu que o milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocar em Cristo, tocar em Cristo é o que preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei e sararei. Semelhante à mulher que sofria por esse mundo, há sempre alguém que sua dor não mais existiria, se em Jesus tocasse também.
mas é preciso, além de querer, também ter fé, e o milagre haverá. E aquela velha maneira de ser vai hoje ceder, e tudo novo virá. E aquela velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. Tocar em Cristo, tocar. Aleluia, nós podemos tocar pela fé no Senhor. É o que preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei e sararei. Oh, aleluia. Mais uma vez, tocar em Cristo. Aleluia. Tocar em Cristo. Aleluia. Urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei e sararei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém. Oh, aleluia. 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 Oh, Senhor, que bom saber que o Senhor não somente passou naquele caminho, naquela multidão e por aquela mulher que há 12 anos sofria daquela hemorragia. Saber que o Senhor não somente passou, oh Deus, o Senhor não somente passou há meses atrás, oh Pai, enquanto a irmã Beta esteve hospitalizada, que o Senhor não apenas passou há anos atrás, quando meu pai chegou nas portas de uma igreja fechada em oração, e alguém abriu a porta para ele e disse: entra, irmão. Oh, Senhor, não, o Senhor passa hoje ainda, o Senhor passa nessa noite, o Senhor passa nesse lugar. Nós podemos tocar no Senhor, nós podemos tocar em Cristo, nós podemos tocar na tua pessoa, nós podemos sentir virtude, nós podemos provar ainda do milagre do Senhor. Faz maravilhas, Senhor, faz milagres, Senhor. Arranca, Senhor, o mal, arranca, Senhor, a dor, tira, Senhor, livra desse sofrimento. Oh, aleluia, aleluia. Louvado é o teu nome, santo, santo, santo é o teu nome. Nós glorificamos a ti, Senhor. Oh, Deus, nos ensina, nos conduz a tocar nesse manto santo, a tocar nesse manto em que a graça flui dele. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, e que enquanto o manto é tocado, Senhor, que os corações dos Jairos nessa noite seja apaziguado, que o Senhor traga paz e sossego de espírito a almas ansiosas, a mentes inquietas. Tira, Senhor, a ansiedade, tira, Senhor, que a gente não consegue se livrar, tira, Senhor, em nome de Jesus.
Aleluia. Tocar em Cristo. Tocar em Cristo é o que preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei e sararei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém. Enquanto você, pela fé, tocou no Senhor hoje à noite, o Senhor visita a sua família, o Senhor visita a sua casa, o Senhor visita os seus, o Senhor visita o seu trabalho. Aleluia, aleluia. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.